aleluia, ele disse, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Mas o versículo 4 é este: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Jesus estava se referindo o dia à vida, enquanto o homem que está com vida, mas à noite ele se refere à morte, quando ela chega, aleluia, assim como chegou na vida de Lázaro, que era mendigo, chegou na vida do rico, que vivia uma vida totalmente regalada aqui. Aleluia! Aleluia! Aí, quando o homem parte, ele parte consciente. Ele parte consciente. Por isso que o sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que diz assim, a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 7, meu, aleluia, mas que chega, é a palavra, é o pão verdadeiro que está descendo do céu. Aleluia, Jesus. Botaram farinha na panela, mas o homem de Deus disse, bote. Então botaram veneno na panela, mas o homem de Deus disse, bote farinha e deu o veneno. A palavra é de Cristo. Jesus é o verdadeiro pão que alimenta toda a sociedade. Se você crê no seu coração, Salomão disse no capítulo 7, Eclesiastes, versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto, viu? E que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam no seu coração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E foi Lázaro, foi para o seio de Abraão. E quando depois morre o rico, e foi para o Hades. O Hades aqui, irmão, é inferno, viu? É inferno. Abra a Bíblia aí, Salmo, capítulo 9, se não for já demora, capítulo 9, e o versículo 17, viu? O Hades aqui, é isso aqui. Os ímpios serão lançados aonde? No inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus, foi o que aconteceu com o rico. Quem sabe muitas fazendas, muitos carros luxuosos, Ferrari de 10 milhões, Rolex de 1 milhão. Mas isso aí, irmão, sem Jesus, quem não tem Jesus, não tem nada. E quem tem Jesus, tem tudo, porque tem a vida eterna. Glória a Deus. E ele de longe, ele viu Lázaro lá no seio de Abraão. Depois que morre, meu irmão, a carne vai descer os 7 palmos da terra ou na gaveta. Isso não faz diferença. Capítulo 29, Hebreus, leia aí 29 e 27. Depois da morte, olha. É isso aqui. 9 e 27 de Hebreus. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo, depois da morte, segue ao juízo, irmão. E aquele ali ainda não estava ali. Ele estava no inferno, que é o Hades. Mas daí ainda não era o julgamento final de Deus, não, irmão. Porque o julgamento final de Deus, Apocalipse, abra sua Bíblia aí, capítulo 20. Veja aí, irmão. Tem que dar a Bíblia. Glória a Deus. Tem que falar a Bíblia. Olha aqui, capítulo 20, versículo 11. Alguém diz, Deus é amor. Mas é amor. Mas vem o juízo final, viu? Deus é justiça. Aleluia. Aleluia. Não fique só comendo mangaba não, viu, menino? Viu?
Aleluia. Tem mocotó assado. Paulo disse, pregue no tempo e fora de tempo. Veja aqui, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, olha aí, e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o do quê? Da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Aí, veja aí, e deu o mar, os mortos, aquele que mora dentro do mar, que nele havia, e a morte, e o inferno, está vendo, irmão? Deram os mortos. Jesus é quem tem a chave da morte e do inferno. Aleluia. E que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Essa segunda morte é a separação do homem de Deus para sempre, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então o rico, vendo, irmão, e clamando a Abraão para que tivesse misericórdia. A misericórdia de Deus é como nós estamos com vida. Está ouvindo a palavra de Deus. Deus está dando oportunidade todo dia a você, para você se acordar. Quando você dorme e se acorda, é Ele que está dando mais uma oportunidade para você ouvir a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não endoiçai o vosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí disse, meu Pai, tenha misericórdia de mim, manda lá do que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque, e a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aí disse, porém, Abraão, filho, lembraste que recebeste os teus bens em tua vida, e lá somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Aí ele diz, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Veja, irmão, que a consciência, o homem partiu com consciência, sabe que parte com consciência? Ele sabia que tinha 5 irmãos aqui na terra, tinha deixado, aqui. E disse-lhe, Abraão, meu pai, aqui, pois temos 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar violento. Disse Abraão, ele tem Moisés e os profetas que ouça. E disse-lhe, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com ele, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse, não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Está aqui a igreja do Senhor, pregando o evangelho todos os dias, dos domingos, na campanha evangelizadora, pregando que Jesus salva, Jesus é o único caminho, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, meu irmão, Deus, ele não tem prazer na morte de um ímpio. Capítulo 18 de Ezequiel, ele diz assim, glória, 18 e 21, mas se o ímpio, eu vou começar aqui do versículo 20, que diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não existe maldição hereditária não, viu? Não vai comer
Ovelha come pasto verdejante, viu? Não tem não. A justiça do justo cairá sobre o justo. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos, é do Senhor, procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. O reto é o justo. Então, não tem nada de maldade, maldição hereditária, não, viu? Aí vem aqui, a alma que pecasse morrerá, né? Agora, versículo 21 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus caminhos que cometeu, aí e guardar todos os meus estatutos e fazer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Aí no versículo 23 diz assim: desejaria eu, Deus dizendo, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor, Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Porque Deus sabe para onde o ímpio vai. Que aquele que morrer na impiedade, na injustiça, na imoralidade. Aleluia. E foi assim o rico, viu? A hora já está chegando pedindo prudência. E, meus irmãos, e o rico, Lázaro, foi para o seio de Abraão. Eu sempre digo, quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. O dia é a lâmpada, viu? É a vida, viu? Todos nós aqui é vida para a gente, a gente está com vida. Mas em todo o cemitério do mundo, a noite já chegou para muito hoje. Aleluia. Mas Deus permitiu que eu e você chegasse aqui para pregar a verdade. Pega a palavra, a verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Este homem vivia desfrutando das coisas materiais. Mas irmão, não é pecado, não. Primeiro Jesus. Primeiro, buscar em primeiro lugar Jesus Cristo, rapaz. E toda a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Este homem aqui morreu. Não está na Bíblia, não, mas podia ter uma conta de 300 milhões lá no Banco do Brasil. Agora já vai a família arengar para dividir os 300. E o homem segue só o juízo. Segue o juízo, irmão. E o julgamento de Deus virá. O juízo final. Como eu disse, aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Quando o homem parte desta vida, ele parte consciente. Aleluia. Ou o seio de Abraão, ou Hades, que é o inferno, lugar de tormento. E ainda não é o julgamento de Deus, não. Quem diz amém, irmão? Amém. E eu aqui agradeço a Deus por essa oportunidade de ter chegado aqui nesta tarde. E meu amigo e meus ouvintes deste Viste Som, você que ouviu a mensagem da palavra de Deus, viu? Aleluia. Aqui não tem show da fé, não. Tem Jesus. E não tem rosa ungida, não. Ele me escolheu, te escolheu e ungiu a gente para pegar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver alguém que ouviu a mensagem, vem-se embora. Jesus está aqui, vem embora. Ele está cá e está te chamando. É só salvação, só Jesus Cristo. Reconciliação com Deus é através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Eu aqui quero agradeço a Deus, ao nosso irmão auxiliar da Deus. Glória a Deus, louvado